Fala amigos! O vídeo de hoje vai ser sobre o ensino médio integrado ao curso técnico em biotecnologia no Instituto Federal do Rio de Janeiro, a CAI-FRJ. Se interessou? Então fica aí! Bem, eu sou estudante do IFRJ, eu sou do curso técnico em biotecnologia e estou no último período. Como muita gente não sabe, não faz ideia do que significa, biotecnologia, o que o curso de biotec oferece, o que um técnico em biotecnologia faz, o que ele pode trabalhar, então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer mais sobre o curso no IFRJ. Se você pesquisar aí no Google, você vai ter várias definições do que significa biotecnologia e tal, mas o vídeo de hoje não é voltado para dizer, biotecnologia significa isso, isso, isso. Não, eu vou te mostrar na prática o que um estudante de biotecnologia aprende e com que ele pode trabalhar. Eu vejo que muitos calouros de curso, ao entrar no IF, não fazem a mínima ideia do que é biotecnologia. Muitos deles escolhem esse curso só pelo nome. Biotecnologia é um nome grande, é um nome bonito, então escolhe biotec, mas nem sabe o que significa. Bem, primeiro que você tem que entender que para entrar no IF você tem que fazer uma prova. Então, fazendo essa prova, você no dia da matrícula, você escolhe lá qual curso você quer fazer. É uma coisa que gera muita confusão em muita gente, porque na hora de você fazer a inscrição online para fazer a prova, você já fala qual curso você quer cursar. Mas é só na hora da matrícula que de fato você escolhe o seu curso. Então, se você escolher Química na hora da inscrição e na hora da matrícula você quiser fazer farmácia, e se tiver vaga para farmácia, você pode fazer farmácia. Diferentemente das outras escolas, o ensino médio no IF não dura 3 anos com aquele sistema bimestral, primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Não, no IF funciona por semestre, então é semestral. Você tem 8 semestres, que equivalem a 4 anos. Então você bota aí na conta mais um aninho de ensino médio, mas que com certeza vai valer muito a pena. Então, voltando, você começa estudando com pessoas aleatórias, de cursos aleatórios, nos 2 primeiros períodos, que a gente chama de TM, são as turmas mistas. Então você ali aprende só coisas de ensino médio normal e não tem nenhum acesso a matérias específicas do seu curso, por enquanto. É no terceiro período que você começa a ter contato com matérias do seu curso em si. Então você vai começar a estudar com pessoas só de biotec, e essas pessoas vão continuar na sua turma até o final, até o 8º período. Isso se ninguém reprovar, né? No terceiro período, você vai ter aula de embriologia e histologia, química orgânica 1, química inorgânica e também físico-química 1. A química inorgânica parece que agora direcionaram um pouco para bio-inorgânica, mas de qualquer forma, essas matérias de química, elas não são tão específicas assim só para o curso de biotec. Porque antigamente o IFRJ Campus Maracanã era a Federal de Química. Então, esse espírito da química continua na escola, então a gente tem bastante matérias envolvendo química e todos os cursos têm uma grade de química absurda. Em embriologia, você vai estudar como que o ser humano ele vai se desenvolvendo desde lá de zigoto. Como que o espermatozoide, ele fecunda o ovócito secundário, forma o zigoto, que é uma única célula, e como essa única célula vai dando origem aos seus órgãos, até você se desenvolver. Em histologia, você vai estudar os tecidos. O que são os tecidos? Você tem que entender que o seu corpo ele é formado por células, e essas células são diferentes dependendo de onde ela está. Então, a célula do seu braço ela é diferente da célula do seu coração, por exemplo. Então, quando você tem diferentes células que têm características parecidas entre elas, vão formar tecidos diferentes. E esses tecidos diferentes geram órgãos diferentes. É interessante que na aula de histologia, a gente aprende a ter um olho de histologista, como a professora diz. A gente consegue olhar para uma lâmina e distinguir qual célula é aquela, de qual tecido, qual é a função dela no organismo. Isso é muito interessante porque vai nos ajudar muito nas outras matérias que estão por vir. No 4º período, a gente tem aula de Química Orgânica 2, Físico-Química 2, Anatofisiologia e Biossegurança. Na disciplina de Anatofisiologia, a gente entende e estuda melhor sobre os órgãos, como que eles estão dispostos no nosso organismo, como que eles
funcionam, como que eles interagem entre si para manter o equilíbrio no nosso corpo. É interessante porque com a base de histologia que a gente entende melhor os tecidos, então a gente consegue entender melhor os órgãos. Então tudo fica muito mais interessante. A professora costuma fazer uma avaliação, não uma, mas várias avaliações como seminário, separando em blocos cada órgão. Então, em cada órgão você vai fazer um seminário sobre aquele órgão envolvendo a biotecnologia. Isso é muito interessante porque ali você começa de fato a buscar artigos, trabalhos envolvendo a biotech, e você também vai começar a aprender a falar em público, o que é muito importante. Por mais que você seja tímido, você tenha vergonha de falar em público, você ter esse domínio da língua, você conseguir falar bem em público, sem travar, conseguir organizar bem as suas ideias, isso vai te ajudar demais, tanto no mercado de trabalho, porque você ser uma pessoa comunicativa vai te ajudar muito, e também se você futuramente quiser trabalhar com pesquisa, então sempre que você trabalha com pesquisa, você tem que apresentar o seu trabalho para avaliadores, para outras pessoas em feiras científicas. Então é muito importante você já pegar desde cedo essas dicas, como que você pode melhorar a sua apresentação, e tudo isso vai acontecendo naturalmente durante as avaliações. Na aula de biossegurança, relaxa que você não vai ficar estudando sobre leis, nem nada do tipo. Você vai basicamente aprender a se portar num laboratório. Por exemplo, se tiver tudo bem, você vai saber o que você deve fazer, o que você tem que fazer para ficar tudo bem, se tiver algum acidente, o que você pode fazer para evitar acidente, você também vai aprender. Então você vai aprender basicamente várias boas práticas de laboratório que a gente fala, o que você tem que fazer ou não, como você deve se portar como um técnico e como você pode ajudar se tiver algum problema no laboratório. No quinto período, você vai ter aula de Química Analítica Quantitativa, você vai ter aula de Bioquímica 1 e Microbiologia 1. Na Microbiologia 1, você vai estudar basicamente sobre os micro-organismos. Fungo, bactéria, vírus, mas assim, nada muito aprofundado, direcionado. Você vai aprender o geral, assim, o básico sobre eles, vai saber a diferença de cada um. Tanto aí que a gente está com coronavírus aí, e tem gente que acha que usar antibiótico vai curar vírus. Então, se você tiver aula de microbiologia, você vai saber que não, antibiótico não serve contra vírus. Mas enfim, é uma coisa assim mais básica. E na Bioquímica 1, você também vai estudar sobre coisas mais gerais, assim. É uma coisa para você ter mais uma base sobre as macromoléculas no seu organismo, como ácidos nucleicos, lipídios, carboidrato, proteína. Você vai ter uma base porque tudo isso vai te ajudar nas outras matérias. Então é basicamente isso, mas é uma matéria assim muito legal. E agora o sexto período, que para mim é o mais legal de todos. Você vai ter aula de microbiologia aplicada, bioquímica 2, imunologia e biologia molecular, que é o meu xodózinho. Quem me conhece sabe que eu amo biomol. Em biologia molecular, você aprende de forma aprofundada sobre os ácidos nucleicos, ou seja, DNA, RNA, como que eles funcionam, a estrutura, o que eles desempenham dentro da célula. Enfim, você vai aprender de forma extremamente aprofundada a nível assim, de graduação. Então, sabe aquela coisinha básica de dogma central da biologia? Que o DNA vira RNA, que vira proteína? Não é tão simples assim. Tem vários mecanismos moleculares que acontecem dentro da célula e você vai compreendê-los melhor. Então você vai ter uma base de biologia molecular excelente. Assim, você vai começar a ter um domínio sobre o DNA, porque tudo gira em torno do DNA em biotech. Ou quase tudo. E a Bioquímica 2, ela é linda. Você vai estudar basicamente sobre metabolismo energético. Você vai entender como que seu corpo obtém energia, como que ele armazena, enfim, você vai estudar várias vias, basicamente isso aqui. E a última aula é sobre integração metabólica. É uma aula que você entende, então,
usando todas as vias que você estudou durante o período, você vai ver como que essas vias se comunicam, como que os órgãos se comunicam, e é muito interessante, principalmente aí para quem tem vontade de ser nutricionista, seguir na área da saúde, é uma matéria assim fascinante. Na aula de imunologia é uma coisa assim incrível, parece que você está dentro de uma historinha. Você entende como que uma bactéria, um vírus entra no seu corpo e como que seu corpo responde a esse antígeno estranho. Você então vai entender de forma mais aprofundada sobre inflamação, sobre os conceitos de imunidade, né? A imunidade inata, que é aquela que vem de fábrica, que nasce com você, a imunidade adquirida, que é que você vai obtendo durante a sua vida, e como que o seu organismo funciona, o seu sistema imunológico funciona. É muito legal, e a partir daí você vai ter uma base de imunologia que você vai ser capaz de olhar para uma pessoa que é anti-vacina e ter pena dela. A microbiologia aplicada, ela é mais voltada para a saúde. Então você vai estudar sobre várias bactérias, sobre vários fungos, vírus que causam doenças, e você vai estudar mais aprofundadamente sobre essas doenças, sobre esses micro-organismos patogênicos. E mais uma vez é uma matéria muito interessante para quem quer continuar na área da saúde. No 7º período, que é basicamente considerado o boss assim, do curso, você vai ter aula de fisiologia vegetal, biologia vegetal, técnicas de análises biológicas, técnicas de análises bioquímicas 1 e técnicas de análises moleculares. É aqui onde o filho chora e a mãe não vê. Em fisiologia vegetal e biologia vegetal são matérias de botânica. Então você vai estudar sobre plantas. Você vai entender melhor como que a evolução dessas plantas aconteceu e como que a fisiologia delas foi afetada. Como que elas funcionam em si, né? A fisiologia delas veio mudando durante essa evolução. E você vai aprender também outras coisas muito interessantes sobre as plantas. Vocês sabiam que aquilo que sustenta a bananeira, na verdade, não é um caule, é um pseudocaule. O caule da bananeira, que a gente chama de rizomas, eles crescem horizontalmente debaixo da terra, então a gente não consegue ver. Curiosidades botânicas. A parasitologia também é uma matéria assim fascinante. Você aprende sobre parasitoses que ocorrem aqui no Brasil. Então você estuda melhor sobre esses parasitos, sobre as doenças que eles causam, como eles são transmitidos, você aprende, né, o ciclo de vida desses parasitos, onde tem maior incidência dessas doenças causadas, e você também aprende a fazer exame parasitológico de fezes. Então você consegue, através de uma amostra de fezes, saber distinguir se tiver algum parasito ali, qual é esse parasito, qual doença ele causa. E também você aprende formas de profilaxia, formas de como você pode prevenir que essas doenças sejam passadas adiante. É muito interessante que você consegue olhar num microscópio, numa lâmina, e você consegue distinguir qual parasita é aquele. Então, mais uma vez, é muito interessante aí, né, para quem quer seguir na área da saúde. Técnicas de análises biológicas. Essa disciplina é basicamente assim, para a maioria das pessoas que queiram trabalhar com medicina, é o sonho dessas pessoas. Na minha turma, mais da metade quer ser médico, então eu acho que é uma matéria que eles gostaram bastante. Eu não quero ser médico, então... Eu que não quero ser médico, eu gostei da matéria, mas quem quer ser médico, eu acho que é assim, a Disneylândia. Porque você aprende a tirar sangue das pessoas, você aprende a fazer exame de sangue, você aprende a fazer exame de urina, você aprende a fazer um laudo médico, então, consequentemente, você aprende a ler um laudo médico. Então, sabe quando você vai fazer exame de sangue, fezes, urina, whatever? Você depois tem que ir num médico para levar, só para ele ler aquilo e interpretar para você. Então, a partir dessa matéria, você vai saber, você mesmo, interpretar esse laudo. Então, é uma coisa assim muito divertida para quem quer seguir nessa área da medicina. E fora que você vai aprender sobre várias doenças e quais métodos você pode usar para detectá-las. Assim, se juntar um pouco de tabiol com parasito, você basicamente tem aí um Grey's Anatomy e um Dr. House. Em técnicas de análises bioquímicas 1, você vai basicamente aprender a fazer análises analíticas químicas envolvendo um sistema biológico. É muito interessante aí para quem quer trabalhar em laboratório, seja em laboratório químico ou que trabalha com bioquímica. Enfim, você vai aprender
a usar vários equipamentos analíticos e não só aprender a usar, como você vai entender a teoria por trás da parada. Então, se algum equipamento der pau, você vai saber resolver. Se tiver algum empecilho, você vai saber driblar esse obstáculo para chegar a uma análise confiável. Então, é muito interessante aí para um técnico ter essa bagagem. E fora que se você souber mexer um pouco aí com programação, você juntar a programação com a biologia, você conseguir fazer um pHmetro em casa de forma barata, cara, isso com certeza você pode investir aí numa startup da vida, você pode criar várias coisas, vender o seu serviço para empresas privadas, enfim, sempre tem como ganhar dinheiro. Em técnicas de análises moleculares, que é uma das matérias favoritas para mim, você vai aprender a manipular ácidos nucleicos, RNA e DNA. Você vai saber brincar com eles. Você vai saber, sabe quando o DNA vira RNA através da transcrição? Tem como o RNA virar DNA também, fazendo uma transcrição reversa. Você aprende várias técnicas. Sabe essa técnica aí de teste molecular para coronavírus que estão fazendo? Você vai aprender a fazer. Você vai aprender a teoria e você vai fazer na prática também o PCR. Então você vai começar a entender melhor como que você pode manipular esse DNA e que eu arrisco a dizer assim que técnicas de análises moleculares junto com a biologia molecular são o espírito do curso de biotech. Assim, porque tudo envolve manipular o DNA, manipular seres vivos. Você vai entender como que organismos geneticamente modificados funcionam. Você vai entender como que você pode mutar o DNA de uma bactéria para ela produzir qualquer substância que você queira. Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa e que só no curso técnico em biotech, no IFRJ, você vai aprender a fazer. Entre os cursos técnicos do ensino médio, porque também tem graduação de biologia e tal, e eles também aprendem a fazer isso. E, finalmente, o 8º período. No 8º período você vai ter aula de cultura de células animais, cultura de tecidos vegetais, técnica das fermentações, técnicas de análises biológicas 2 e virologia. Bem, na técnicas de análises biológicas 2 é mais uma continuação de TAB 1. Você vai aprender várias técnicas analíticas, como você pode analisar coisas químicas em sistemas biológicos. Em virologia você vai estudar basicamente estrutura dos vírus, você vai estudar vários vírus, você vai estudar sobre doenças que esses vírus podem causar, você vai estudar técnicas que envolvam virologia de fato em um laboratório. Você vai ter uma aula só de vacina, então você vai sair fera desse curso. Você vai entender como o vírus usa a maquinaria da célula hospedeira. Enfim, você vai ter uma ótima base sobre vírus. Nas técnicas das fermentações, você vai aprender várias técnicas de laboratório, de análises, de parâmetros de fermentação. É muito interessante aí para quem quer trabalhar na indústria alimentícia. E fora que você vai ter várias aulas práticas deliciosas, que você vai poder fazer queijo, iogurte, em alguns casos até mesmo vinho. E nas matérias de cultura de célula, cultura de tecido, você aprende a manter essas células, esse tecido vivos in vitro, ou seja, fora de qualquer organismo vivo. São técnicas relativamente fáceis de serem feitas, você pode aplicar elas em várias áreas de pesquisa e é uma forma também que acharam não invasiva de você conseguir estudar alguns tipos de células. Por exemplo, pensa numa pessoa com Parkinson, você quer estudar alguma célula do cérebro dessa pessoa. Para você obter uma célula desse cérebro dessa pessoa, você teria que abrir a cabeça dela. E essas cirurgias são feitas com a pessoa acordada, porque qualquer toquezinho ali errado que o médico der, você pode ter uma paralisia, enfim. Então, como essas pessoas são muito agitadas quando estão acordadas, como que você poderia fazer isso, Seria aí um desafio. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar a urina dessa pessoa que tem Parkinson, pegar alguma célula ali que veio, que descamou do epitélio ali da uretra, pegar essa célula, reprogramar ela para ela virar uma célula-tronco e programar para virar uma célula neural. Cara, isso é uma forma não invasiva de você obter uma célula neural. Pensa só como que essa técnica pode ajudar em pesquisas envolvendo Parkinson, Alzheimer. Se você souber trabalhar com
cultura de células, pô, isso já agrega demais no seu currículo. Então, gente, a gente viu que um técnico em biotecnologia, ele está apto a trabalhar tanto na área química como na área da saúde, porque ele aprende várias técnicas, pô, sabe fazer exame de sangue, fezes, urinas, então aí na área mais clínica, você aprende a fazer vários testes, né, de microbiologia, que você pode trabalhar com água, com solo, você pode trabalhar com alimentos, também tem a bagagem, né, da aula de fermentação, então você pode trabalhar na indústria alimentícia, então muitas coisas que você pode trabalhar, você aprende um pouquinho de cada coisa, então basta você depois ir se aprofundando na área que você queira. Então é um curso muito rico e o que faz ele ser tão bom não é só as matérias, as disciplinas organizadinhas e tal, mas também os professores, porque os professores da equipe de biotech, assim, eles são fenomenais. Se você parar para ler o Lattes de cada um, você vai ficar assim de boca aberta, porque é basicamente você ter aula com um monte de gênio, assim. Eu considero eles assim uma das pessoas que eu mais admiro academicamente. E você tem que saber que você vai ser do IF não só apenas um técnico, porque o IF é uma máquina de fazer bons técnicos. Assim, onde a gente trabalha, a gente é elogiado, a gente faz um trabalho muito bem feito e a gente é muito reconhecido por isso. Então, assim, as empresas sempre estão aí buscando trazer esses alunos para estágio e quem sabe aí você pode, assim que você se forma, você já pode ser efetivado na empresa. Então, pô, imagina, você sair do ensino médio já empregado, que isso infelizmente não é a realidade do nosso país, das pessoas que estudam em escola pública. Então a gente tem um ensino assim, público de qualidade, as portas que o IF abre para você são enormes, tanto na área, se você quiser trabalhar como pesquisador ou trabalhar em indústria, enfim. Você tem vários caminhos aí para seguir, só vai depender de você. Se você quiser estudar no IF, pô, faz a provinha aí, se você estiver no 9º ano, se você estiver no IF mesmo, mas quiser mudar para biotech, eu espero que esse vídeo possa te ajudar a decidir o que você quer para o seu futuro. Saiba que não só biotech, mas farmácia, alimentos, química, meio ambiente, também são cursos assim, de excelência. Você sai do IF formado, com caráter formado, assim, você sai não só com um ensino médio técnico, você sai humano, você sai uma pessoa que sabe lidar com diferenças, você vai lidar com pessoas assim que você não está acostumado a conviver na sua bolha, você vai conviver com pessoas de todas as partes do estado, então é uma experiência assim, muito rica, você sai de lá um ser humano bom, você sai de lá uma pessoa que olha pelo outro, uma pessoa que olha para o mundo de uma forma diferente, sempre tentando melhorar. Então é uma formação muito rica e que vale muito a pena. Se você vem de escola pública e não teve uma base muito boa, assim como eu, e assim como muita gente do IF não teve, não fica desestimulado não, faz a prova, tenta passar, porque sim, no IF a gente aprende a estudar de fato, porque no meu ensino fundamental eu nunca estudava para nenhuma prova, assim, eu sempre me dava bem estudando no dia da prova, mas no IF é diferente, você vai aprender a estudar, você vai aprender a ter uma autonomia, no IF você tem uma liberdade que nenhuma outra escola tem, então assim, se você quer assistir aula, você vai, se não, você se ferra, mas assim, você começa a aprender a ter uma responsabilidade muito cedo, e isso, querendo ou não, é bom para a sua formação. Pode ser frustrante para muitas pessoas, tem gente que não se adapta, mas assim, para quem consegue lidar com isso, quem consegue aprender a lidar com isso, como foi o meu caso, porque eu sofri no começo, tomei muita porrada, não sabia estudar, tirava nota ruim, mas com o tempo, né, a gente vai aprendendo, a gente vai pegando uma maturidade, então é uma formação assim que eu vou levar para a vida. E não se sinta inferior, porque você vai estar competindo, né, de certa forma, numa prova com pessoas que teve uma escola muito boa, com uma base muito boa. Não se sinta inferior a essas pessoas, porque, infelizmente, a maioria das pessoas não tem essas oportunidades, a maioria não tem esses privilégios, mas
Você é capaz, não deixa que ninguém te diga o contrário disso. Você é capaz, você pode passar sim, você pode vencer na vida. Eu não tô aqui usando um discurso de meritocracia, porque eu não concordo com essa meritocracia do tipo, só depende de você. Eu sei que não depende só de você, mas o que depender de você, faça acontecer. Porque com certeza você vai colher esses frutos lá na frente. Gente, então foi isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido melhor aí sobre o curso de Biotech no IFRJ. Se vocês gostaram, dá o like, se inscreve no canal, porque isso dá um feedback muito positivo para mim. E mais importante que qualquer coisa, compartilha esse vídeo, faz ele chegar em mais pessoas, porque com certeza tem alguém aí do outro lado que está precisando ouvir o que eu estou falando. Então, se isso te ajudou de alguma forma, pensa que pode ajudar outras pessoas também. Então, compartilha aí com principalmente pessoas que estão pensando em fazer escola técnica no ensino médio, e isso vai me ajudar demais levando esse conteúdo aí para mais pessoas. Então, ficamos por aqui, muito obrigado e até a próxima!